Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal de Niterói 2019. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o Excel 2010 e agora sobre a alça de preenchimento dentro do Excel. Então primeiro nós vamos descobrir quem é a alça de preenchimento e depois nós vamos usar ela. Aqui eu tenho a imagem do meu Excel 2010 e percebe que no canto inferior à direita da célula que está selecionada, aqui na célula 1, bem aqui no cantinho inferior à direita, nós temos um quadradinho. Esse quadradinho se chama alça de preenchimento. E eu posso digitar ali um número, como por exemplo digitar o número 5, clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo e soltar. E aí percebe que ele vai repetindo esse mesmo número 5, preenchendo esse mesmo 5 com valor para as próximas células até onde eu parei de arrastar a alça de preenchimento. Então esse é um caso, digito um valor numérico, arrasto e ele vai repetir esse valor numérico. Agora, eu posso também fazer o seguinte, eu poderia botar ali 5 e 10, 5 na célula A1 e 10 na célula A2. Quando eu tenho duas células selecionadas com valores diferentes, aí eu vou clicar na alça de preenchimento agora e vou arrastar para baixo. Só que uma dica, esse é um fator muito importante. Quando eu tenho dois valores numéricos, eu tenho que primeiro verificar a diferença entre eles. Por exemplo, 5 e 10, a diferença é de 5. Significa dizer que agora, quando eu for clicar e arrastar a alça de preenchimento, ele vai fazer uma progressão de 5 em 5, uma progressão aritmética de 5 em 5. Observa, 5 para 10, a diferença é 5, né? Se eu arrastar para baixo, aqui vai ficar 15. Mais abaixo ainda, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, até onde eu parar de arrastar. Percebe que, pela diferença ser de 5 entre 5 e 10, ele fez 10 mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, até onde eu parei de arrastar. Portanto, quando nós temos dois valores numéricos selecionados e arrastamos a alça de preenchimento, ele verifica a diferença entre esses valores, que no meu caso era 5, e isso funciona como a razão da minha PA, da minha progressão aritmética, que nesse caso foi de 5 em 5. Outra dica importante sobre a alça de preenchimento é quando nós temos um valor numérico de novo, e aí nós clicamos na alça de preenchimento e arrastamos mantendo pressionado a tecla CTRL do teclado. Se eu clicar agora na alça de preenchimento e manter pressionado a tecla CTRL do teclado enquanto eu arrasto, observa, vou clicar e arrastar, aí ele faz a sequência daquele valor numérico. Então, quando eu tenho um valor numérico, eu clico na alça de preenchimento e mantenho pressionado a tecla CTRL, aí ele faz a sequência daquele valor numérico. Outros casos interessantes da alça de preenchimento são quando eu coloco, por exemplo, mês por extenso, como janeiro. Basta clicar sem o CTRL, só clica e arrasta a alça de preenchimento e ele faz a sequência dos meses por extenso. Isso também vale quando eu digito aqui mês abreviado com 3 caracteres. Arrasto e ele faz a sequência dos meses abreviados com 3 caracteres. Isso também vale para dia da semana por extenso, ao qual eu clico na alça de preenchimento agora, arrasto e ele faz os dias da semana por extenso. Também vale para dia da semana abreviado com 3 caracteres, como ali segue, que significa segunda. Cliquei e arrastei e ele fez a sequência dos dias da semana abreviados com 3 caracteres. Também poderia fazer com datas, como por exemplo, dia 29/12 de 2019. Uma data com dia, mês, ano. Clico na alça de preenchimento e arrasto e ele faz a sequência dia após dia, virando inclusive os meses, quando necessário, por exemplo, depois do dia 31/12 de 2019, virou dia 1º de janeiro de 2020. Vira mês, vira ano e assim por diante. Posso colocar também aula 2, por exemplo, que é texto com número. E aí ele repete o mesmo texto, mas faz a sequência do valor numérico. Então percebe que nós temos muitas aplicações para a alça de preenchimento, das mais variadas, como eu acabei de mostrar. Outra dica importante é nos casos onde há uma sequência natural, como por exemplo, mês por extenso, ou mês abreviado com 3 caracteres, dia da semana, ou dia da semana abreviado, ou o caso também da data. Quando é caso de sequência natural, eu arrasto para baixo é uma sequência crescente, observa janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Mas se eu arrastar para cima, é uma sequência decrescente, janeiro, dezembro, novembro, outubro e setembro. Se eu arrastar para a direita, é crescente, janeiro, fevereiro, março, abril. Mas se eu arrastar para a esquerda, aí é decrescente, janeiro, dezembro, novembro e outubro.
Então são alguns bons exemplos de uso da alça de preenchimento que nós temos aí no Excel 2010 ou também nas outras versões do Excel. Valeu, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de deixar mensagens aí dizendo o que está achando dos nossos vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.